Unção e crise de identidade. Valnice Milhões. A unção traz mudanças e transformação. Creia que uma vez ungido por Deus, sua identidade é trocada. De filho do homem, você se torna um filho de Deus. De pecador, você é declarado justo. De maldito, você é abençoado. A crise é um espírito maligno que nos leva a ver as coisas por uma perspectiva errada. A crise mente a respeito de Deus, de nós e das circunstâncias. Mas Deus não deseja que você pereça no deserto, mas que triunfe. Prossiga para o alvo. Não se deixe abater. Olhe para o Senhor. Prefácio. Crise. Será que existe conceito mais difundido nos dias atuais do que este? Não creio. As crises têm se instaurado na vida das pessoas das formas mais diversas em todas as áreas e amplitude cada vez mais assustadoras. Há um esforço coletivo no sentido de tentar driblá-las. Há movimentos quase desesperados em todas as áreas do conhecimento humano, visando minimizar esses efeitos. Mas é como se nada funcionasse. Parece impossível conter seus tentáculos. Afinal de contas, o que é crise? Onde ela está instaurada? Será que nós compreendemos o processo que a crise desencadeia? Será que temos atacado os pontos onde ela tem origem? Unção e crise de identidade é um livro que responde ao problema da crise do indivíduo. Talvez você ache impossível que um livro tão pequeno possa fazer uma resposta tão grandiosa, mas isso não muda o fato de que este livro contém esta grande resposta. Sua desconfiança até contribui para tornar esta leitura mais fascinante. As verdades simples contidas em seu texto irão ajudá-lo a reformular sua própria identidade. Você aprenderá a se ver numa outra perspectiva. Será capaz de se perceber pelo ponto de vista de Deus. Começará a se enxergar através do olhar daquele que estabeleceu referências de visão para que você se veja. E, acredite, isto causará uma verdadeira revolução em sua identidade. Eu sou. O que leva a autora a atrelar concepções de unção e de crise? Você quer descobrir a resposta? Então mergulhe nesta leitura. Não se contente com os pingos de óleo. Deixe-se encharcar pela unção que Deus reservou para você através da vida da apóstola Valnice Milhões. Deus quer construir algo novo enquanto você deixa que Ele lhe toque pelas palavras aqui escritas. Permita que Ele faça isto. Como alguém que tem tido sua identidade afetada pelo privilégio de estar em contato direto com estas verdades através da convivência com a autora. Por ter sido inserida por Deus num espaço ministerial onde unção é uma experiência tão real, posso lhe garantir que vale a pena. Luíse Madeira, pastora e psicóloga. Introdução. Quem sou eu? Será que esta pergunta já se levantou dentro de você? É possível que, diante de tal indagação, você descreva sua identidade em termos de nome, nacionalidade, raça, profissão e religião. Não é disso que eu quero falar. Estou pensando em como você se vê por dentro, a sua real identidade. Você já teve um encontro com Cristo? Houve uma ocasião em sua vida em que você reconheceu o seu pecado, tomou conhecimento do amor de Deus por você e da oferta de salvação feita por Jesus? Não estou falando de religião. Falo de uma experiência na qual uma pessoa é capaz de ver seu pecado, sua culpa e sua condenação na cruz, onde Jesus morreu em seu lugar, a fim de lhe dar-lhe o perdão e a vida eterna. Como resultado disso, esta pessoa se arrepende dos seus pecados e convida Jesus a entrar na sua vida como seu único Senhor e Salvador. A isso chamamos novo nascimento. Você já nasceu de novo? Você entrou no mundo pelo nascimento físico, trouxe a herança e o nome de seus pais. Você tem uma identidade. O governo lhe concede uma carteira de identidade que o identifica como cidadão. Nela estão registradas as informações a seu respeito. Através dela ficamos sabendo o seu nome, data de nascimento, o nome de seus pais e assim por diante. Mas isto não é tudo. Sua vida na Terra durará apenas poucos anos,
comparada com a eternidade que aguarda cada um de nós. Só o fato de você ter nascido já o identifica como pecador, embora esta informação não contenha no seu RG. Na palavra de Deus, o nosso Criador, porém, é dito a respeito de você e de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, 5. Ainda no ventre materno, portanto, a natureza pecaminosa dos nossos pais foi entretecida em nosso ser. Por isso mesmo, em chegando à idade da razão, a coisa mais simples para nós é fazer coisas erradas. A isto a Bíblia chama de pecado. Pecar é errar o alvo, é não ser o que Deus planejou que fôssemos, e não há homem que não peque. A palavra de Deus declara: todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Esta identidade de pecadores nos coloca numa posição de culpa e condenação. Nossa própria consciência, que serve de lei em nosso coração, nos acusa, conforme diz o apóstolo Paulo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2,15. A implicação disto é que não apenas temos a identidade de pecadores, mas, como tal, nosso destino final é a morte eterna. Morte significa separação de Deus. A Bíblia declara: porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Apesar de tudo isso, temos uma boa notícia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Que alívio! Nosso destino pode ser mudado. Como? Mudando de identidade espiritual. É disso que Jesus fala quando conversa com Nicodemos, um homem extremamente religioso. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter de dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, do 3 ao 8. Você pode perguntar, à semelhança de Nicodemos: como posso nascer de novo? Tem isto a ver com reencarnação? Absolutamente não. Jesus fala de dois nascimentos: nascidos da carne, nascimento físico, do qual você recebeu uma certidão civil. Nascimento do Espírito, nascimento espiritual, que acontece quando você abre o coração para a palavra de Deus e o Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito é isto: assim como, para que você viesse à terra, foi necessário ser gerado no ventre de sua mãe, pela semente de seu pai, espiritualmente, a semente de Deus, que é Jesus, a palavra viva, representada pela água, é plantada em seu coração. Ali, o Espírito Santo trabalha e algo acontece em seu interior, um novo nascimento. Da união entre o Espírito Santo e a palavra dentro de você, a vida de Deus é gerada em seu coração. Assim como você sente o vento e não sabe de onde ele vem ou para onde vai, quando você nasce de novo, percebe uma mudança interior, embora não saiba explicar como as coisas acontecem. Algo novo veio à luz. Deus se tornou presente e real, está dentro de você. Você não sabe como sabe, mas sabe que ele veio morar em seu coração. Surge um novo dia, uma nova esperança, há uma sensação de plenitude. Você nasce de novo.
Passe então a fazer parte do registro de nascimento do livro da vida, o que lhe garante a prerrogativa de ser cidadão do reino de Deus, com todos os direitos e deveres, recebe um novo nome, Filho de Deus. Você adquire uma nova identidade. A palavra de Deus agora o chama de santo, eleito, justo, crente, membro da família de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O céu é o seu destino final, por direito de novo nascimento. Você passa a estar em aliança com Deus, e isto implica no fato de que tudo quanto é seu torna-se dele, torna-se seu. Glória a Deus! É muito linda a sua herança. Este tipo de experiência já aconteceu na sua vida? Se não, por que esperar? Agora mesmo, saiba que Jesus está diante de você, o Espírito Santo também. Jesus olha para você e diz: Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu me coloco à porta do teu coração e bato. Posso entrar? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Mas Deus provou o seu amor para comigo quando eu morri em teu lugar, a fim de pagar a tua dívida, o teu pecado. De graça te ofereço a vida eterna, porque com amor eterno te amei e com cordas de amor te atraí. Responda agora a tão grande demonstração de amor. Olhe para a cruz e veja a maior expressão de graça e misericórdia que você poderia jamais encontrar. Jesus ali assumiu o seu lugar, sua velha identidade de Adão, a fim de dar-lhe uma nova identidade em Deus. Ele se tornou filho do homem para que você se torne filho de Deus. Tornou-se pecado para que você se torne justiça de Deus. Tornou-se doença para que pelas suas pisaduras você fosse sarado. Tornou-se pobre, desprovido de tudo, para que você tenha toda a provisão. Tornou-se maldito para que você seja herdeiro de toda a bênção. Nascer na terra dos homens, tornando-se semelhante em tudo aos homens, para que você nasça no reino de Deus e seja conforme a sua imagem, que é a imagem de Deus. Fale com ele agora, dizendo: Senhor Jesus, eu aceito a tua oferta de amor. Reconheço que vieste me buscar. Encontraste-me perdido, condenado, mas pagaste o preço da minha salvação na cruz do Calvário. Ali levaste meu pecado, minha culpa, minha condenação e minha maldição. Tu és o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Escancaro a porta do meu coração e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Renuncio o pecado, o mundo e o diabo. Volto-me a ti e encontro a minha verdadeira identidade em ti, meu Senhor. Você fez esta oração de entrega? Aleluia! Eis que a palavra de Deus diz a seu respeito. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5, do 11 ao 13. Agora que você se entregou a Jesus, está pronto a prosseguir. Nas próximas páginas, você descobrirá como viver de acordo com a sua nova identidade em Cristo. Crise de identidade. A despeito da realidade de sermos crentes da nova aliança, tendo à nossa disposição os tesouros da graça de Deus, muitas vezes vivemos aquém das promessas divinas. Isto pode acontecer por duas razões principais. Primeiro, a incredulidade, que nos faz julgar que estas promessas sempre se referem aos outros e não a nós. Segundo, pelo fato de ignorarmos aquilo que se tornou nosso, em Cristo Jesus, nossos direitos de redenção. Incredulidade e ignorância, portanto, são responsáveis por esta situação. A este modo de viver, aquém do que realmente somos, em Cristo, chamaremos crise de identidade. Unção em crise de identidade é uma mensagem que lida com este problema. Ela foi primeiro ministrada num acampamento de jovens e agora vem em forma de livro, em uma série chamada Unção, da qual unção e crise de identidade é o primeiro.
Estudaremos algumas experiências bíblicas que retratam tais crises, buscando de Deus a graça para aprender a viver acima delas, andando na realidade do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Que tal parar um pouco agora e dizer: Pai, abre-te meu coração e me deixe ser moldado por ti. Fala-me enquanto leio e habilita-me a entrar na plenitude de tudo quanto tens para mim em Cristo, meu Senhor. Disponho-me a apropriar-me da tua unção em minha vida e com tua graça a andar de acordo com ela. Amém. Unção. Fala-se muito hoje sobre unção. Expressões como pregador ungido, culto ungido, unção liberada, é a unção que quebra o jugo, unção de cura, tornaram-se incomuns em nossa linguagem. Mas o que vem a ser unção? A unção no Velho Testamento. Ungir primariamente significa untar com óleo ou unguento. No Velho Testamento, encontramos a unção usada para conferir autoridade e estabelecer numa posição. Figurativamente, ungir com óleo era um símbolo de capacitação do Espírito de Deus para a execução dos deveres de um ofício, para o qual alguém será consagrado. 3 classes de pessoas no Velho Testamento recebiam a unção com óleo: o rei, 1 Samuel 24:6, o profeta, 1 Reis 19:16, e o sacerdote, Êxodo 30:30. Juntamente com a unção, vinha o Espírito Santo sobre eles, capacitando-os para o exercício das suas funções. A unção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a unção com óleo é usada para enfermos, enquanto a unção para o serviço é conferida pelo Espírito Santo, sem a necessidade de qualquer símbolo físico. A figura central é Jesus, o Messias, ungido, sobre quem o Espírito desce em forma de pomba, na inauguração do seu ministério público. Jesus é referido como ungido de Deus. O próprio termo Cristo é a tradução grega da palavra hebraica que significa ungido. Ele mesmo declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Lucas 4:18. O apóstolo Pedro testifica: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Jesus transporta em si as 3 unções do Velho Testamento. Ele é profeta, sacerdote e rei. O Espírito está sobre ele sem medida. João Batista disso dá testemunho: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e testifico que ele é o Filho de Deus. João 1:33-34. Jesus também é enfático ao dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 18. Realidades espirituais da unção. O cerimonial da unção transmite algumas verdades espirituais que devemos considerar. A unção é um elemento divino de separação de alguém para uma determinada missão. A unção transmite habilidade divina para o cumprimento da missão confiada. A unção traz um elemento de mudança de posição e de qualidade do ser. Definindo a unção. No que concerne ao ofício, poderíamos dizer que a unção é um ato de Deus separar uma pessoa para uma determinada função, investindo-a de autoridade para ocupar a posição e habilitando-a para esse exercício. A unção, portanto, fala de posição, habilidade e identidade. Deus investe, capacita e transforma. Quando uma pessoa era ungida, a primeira consequência era a mudança de identidade. Ela deixava de ser o que era, a fim de se tornar aquilo para o que estava sendo ungida: profeta, sacerdote ou rei. Em segundo lugar, vinha a habilidade divina sobre ela para a execução da tarefa. Agentes da unção. Antes que Jesus consumasse sua obra de redenção na cruz do Calvário, ele fez uma assombrosa promessa: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê
nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. Que maravilhosa promessa! Na nossa aliança, todos os discípulos serviam privilegiados, recebendo o Espírito Santo, não apenas sobre eles, mas dentro deles. Há 2 incidentes após a ressurreição de Cristo, o ungido, que ilustram as 3 referidas facetas da unção: separação, habilidades e identidade. Primeiro, no cenáculo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João 20, 21, 22. Aqui, os discípulos se tornam os primeiros da família de Deus a serem recriados no Espírito, pelo poder regenerador do Espírito Santo. Nascem de novo, são separados do mundo e ocupam uma nova posição. Assumem uma nova identidade, são feitos filhos de Deus. 50 dias depois, o Espírito Santo é derramado, conforme o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito. Esse era o cumprimento da promessa de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Agora os discípulos recebem a habilidade divina para o cumprimento da missão. O Espírito Santo é o agente da unção divina. Ele ungiu a Jesus, ungiu os apóstolos e continua a liberar sua unção. Se no Velho Testamento o óleo era o símbolo de que o Espírito Santo era derramado e vinha sobre o ungido, hoje, após a obra de redenção efetuada por Jesus, o próprio Espírito é o agente, o veículo do Pai, através do qual a unção é conferida.